Trabalho de legislação empresarial. Projeto integrado entre os componentes curriculares. Grupo 4, constituído por Jamile Miguel, Marcela Carolina, Rebeca Félix, Sofia Soraya e Sofia Maia. Vamos aprender a relação entre a gestão empresarial e os componentes curriculares. LPLCP, Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional. Para que uma comunicação seja eficaz, independente de ser falada ou escrita, é preciso saber usar as palavras certas, construindo frases concisas, com princípio, meio e fim. No mundo corporativo, uma boa comunicação é sem dúvida a alma do negócio. Para além do telefone e da carta ou até pessoalmente, hoje em dia, os executivos utilizam principalmente o e-mail. Em qualquer uma dessas formas de comunicação, precisamos conhecer o bom e correto funcionamento da língua, ou seja, falar e escrever bem já é uma condição de empregabilidade. É muito importante dominar a própria língua. Os prejuízos são que não haverá comunicação se houver ruídos. Matemática. A gestão financeira é, sem dúvidas, uma das tarefas mais desafiadoras do mercado imobiliário. Grande parte das entradas de dinheiro no segmento, afinal de contas, não é fixa, variando de acordo com os contratos firmados e perdidos em determinado período. Pode-se dizer, inclusive, que a receita proveniente do pagamento de aluguéis é considerada a mais regular. O problema é que ela não é necessariamente a principal fonte de renda da imobiliária. Nesse cenário financeiro instável, um planejamento estratégico das contas e um controle rigoroso do fluxo de caixa são indispensáveis para todo negócio do setor que deseja se manter competitivo. Para o surgimento das imobiliárias, o campo da história é fundamental. O método científico histórico ajudará a investigar os documentos necessários para criar o empreendimento. A especulação imobiliária tem impacto direto na história desse lugar. Cada propriedade e região tem um histórico que deve ser considerado, que pode desvalorizar ou desvalorizar a propriedade. O corretor precisa saber a história da propriedade que fornecerá. Geografia. Pequenos proprietários que apostam na valorização de localizações específicas na cidade para usufruírem posteriormente de lucros. No entanto, esse tipo de prática acabará por ter uma série de efeitos no espaço urbano. Um dos efeitos da especulação imobiliária urbana é o aumento dos preços dos terrenos. Afinal, se um local recebe investimento de pessoas físicas ou jurídicas, o mercado tentará forçar o aumento do preço de comprar para obter o lucro. Biologia. Em relação à imobiliária, muitas áreas podem ser de preservação e proteção ambiental. Então, temos a questão da legislação ambiental, que nos permite construir em determinadas áreas. Física. Na imobiliária, podemos relacionar ela com a sustentabilidade através da implantação de placas de energia nas residências. Seria importante trabalhar este conceito para vendas de condomínio com essa sustentabilidade para o planeta. O mundo está passando por mudanças climáticas cada vez mais severas, que demandam renovações na nossa forma de viver e consumir. Pensar em casas sustentáveis é integrar a nossa rotina ao meio ambiente, sem prejudicá-lo. A implantação de placas de energia é importante para viabilizar esses tipos de construções. Química. Tratar as águas residuais da sua empresa é importante porque tem um impacto direto na saúde dos seus clientes e no planeta. Toda a água utilizada no nosso dia a dia da empresa, incluindo torneiras e vasos sanitários, deve passar pela etapa de tratamento de esgoto antes de retornar à natureza. Arte. Em uma época em que mais e mais pessoas procuram apartamentos que se adaptem à sua personalidade e estilo de vida,
Mude a percepção geral dos edifícios e casas antigas e mostre que esse tipo de imóvel pode prestar serviços a todos os tipos de residentes. Educação física. A ergonomia é o assunto que trata do ergo, trabalho, nomia, nomos, regra. Em específico na educação física, podemos modificar essa nomenclatura por atividades laborais, onde se enquadra com a proposta ginástica laboral, que pode ser conceituada como conjunto de práticas físicas elaboradas a partir da atividade profissional, exercida durante o expediente, que visa compensar as estruturas mais utilizadas no trabalho e ativar as que não são requeridas, relaxando-as e tonificando-as, e tudo isso de forma voluntária. Perante aos conceitos e definições esclarecidos, a proposta é de intervenção no trabalho e segue como compensatórios e de relaxamento, evitando danos ao colaborador, levando em conta sempre a participação voluntária. Neste momento, identificar ao proprietário que isso levará seus funcionários a um estado mais produtivo, evitando afastamentos médicos e etc. E aos colaboradores deve ser esclarecidos os principais benefícios à sua saúde. Ela é uma arma contra o sedentarismo, estresse, depressão e ansiedade. Também melhora a flexibilidade, força, coordenação, ritmo e agilidade. Portanto, executar um planejamento adequado e estruturado é fundamental a ser apresentado à empresa e aos colaboradores. Assim, todos serão beneficiados e a instituição será visivelmente notada por seus pares, mas também pela sociedade. Inglês. O Brasil está recebendo cada vez mais estrangeiros, e nesse sentido, os corretores imobiliários, ao aprenderem novos idiomas, podem visar novos tipos de clientes e realizar mais negócios. Legislação empresarial. Na imobiliária, é usada a administração para a organização dos aluguéis. E a legislação empresarial, porque tem que cumprir leis e regras, como, por exemplo, o contrato de venda e aluguel e o enquadramento da empresa no Simples Nacional. Projeto Integrador 1 e 2. Ter uma boa relação com os proprietários, conhecer o funcionamento da empresa que gostamos. Planejamento e organização de rotinas administrativas. O primeiro passo é entender o negócio e, a partir disso, identificar a necessidade de cada atividade e elaborar planejamento para que as próximas ações sejam executadas. Algumas dicas são: 1. Identifique e alinhe quais serão os processos administrativos. 2. Estabeleça padrões de estruturação. 3. Promova a capacitação dos colaboradores. 4. Oriente os gestores. 5. Utilize a tecnologia a favor. Essas dicas você pode estar criando a sua empresa ou colocando elas dentro da sua empresa. Desenvolvimento das ações de marketing e processos comerciais. Marketing é uma coisa de estudo de mercado, fazer aplicações, estudar o mercado, verificar se tem espaços para trabalhar esse mercado, qual é a capacidade de consumo desse mercado. E a questão da imobiliária é fazer um estudo, compra, venda, locação. Qual é a capacidade de investimento das pessoas? O marketing imobiliário é o conjunto de estratégias online e offline que são aplicadas à promoção de uma empresa do ramo de imóveis com o objetivo de atrair leads de venda, aumentar o número de clientes e elevar o faturamento. Conclusão. Com a produção desse trabalho, aprendemos detalhadamente sobre a relação de cada matéria com a empresa imobiliária e com a administração. Obrigado pela atenção. Caso tenham perguntas, sintam-se à vontade.